1 Pedro e 2 Pedro, tá? 2 Pedro, capítulo 3. Novo Testamento. Os que já encontraram, digam amém. Vamos lá, então eu já vou ler. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Eu estou escrevendo essa segunda carta, Pedro, né? Vou parafrasear com ele. Estou escrevendo essa segunda carta para vocês, para que vocês mantenham o ânimo sincero. Vocês não desanimem. Quem entendeu, diga amém. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Eu quero que vocês lembrem daquilo que os profetas lá atrás disseram, o que o nosso Salvador disse, Jesus, e aquilo que foi dito pelos apóstolos. Quem entendeu, diga amém. 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, quando ele está falando aqui dos últimos dias, ele está falando dos dias da vinda de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Os últimos dias virão, o verbo está aqui no futuro, ou seja, virão escarnecedores, andando segundo a palavra de Deus? Não. Andando segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias paixões, seus próprios deleites. E dizendo, olha o que eles vão perguntar: onde está a promessa da sua vida? Ué, cadê Jesus? Não ia voltar? Onde que está, né, a promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até, está aí na minha Bíblia, está em letra maiúscula, na sua está letra maiúscula, ó, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não os ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor, um dia para Deus, né? Para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele não quer que o povo pereça, mas Ele quer que todos venham arrepender-se. Quem entendeu, diga amém. Então, por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está dando oportunidade. Versículo 10. Mas o dia do Senhor, maiúsculo, viu? O dia do Senhor virá, ele usa uma comparação, virá como o, mais alto, como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Só até aqui, feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco, revela a palavra aos nossos corações. Precisamos, Senhor, ouvir Tua voz, nos dê entendimento. Peço que assiste o culto, nós que estamos aqui presencialmente, que o nosso coração esteja pronto para ouvir Tua voz, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Amém. Pedro fala sobre a vida do Senhor. Pedro aqui,
Pedro nesse texto, deixa eu tentar fazer aqui. Ele nesse texto, ele está falando de qual momento? E está fraca a bateria. Ele está falando da vinda do Senhor. E essa vinda que Pedro se refere, ele está falando do arrebatamento. Pedro não está falando da segunda vinda, que está antes do milênio. Pedro nesse texto, ele fala sobre o arrebatamento dos santos, ou da igreja. E ele, quando fala sobre arrebatamento, a palavra arrebatamento no português, no latim, é raptus. É da mesma raiz de raptar. Quando alguém é arrancado com força, quem entendeu, diga amém. Amém. É a palavra do grego harpazo, arrancar com violência. E Pedro, quando fala sobre o arrebatamento, ele faz uma distinção aqui da segunda vinda. E por que ele faz essa distinção? E aqui tem muita confusão, porque algumas pessoas confundem arrebatamento com a segunda vinda do Senhor. Porque a segunda vinda do Senhor, que é pós-período da tribulação, está aqui, ó, antes do milênio, ela é lenta. Todo olho verá. O Senhor virá nas nuvens, descerá no Monte das Oliveiras. Zacarias fala isso, Isaías fala sobre isso. Virá de forma lenta. Os santos virão com ele para reinar na terra pelo período de 1000 anos. 1000 anos. E quem são esses que virão reinar com o Senhor? Os anjos? Não. Os que virão reinar com o Senhor aqui no reino milenar é a igreja, os santos. Nós estaremos aqui na terra reinando com o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém? Nós estaremos aqui. Aqui, ótimo, voltou. A segunda vinda, ela é lenta. Nós estaremos aqui reinando com Ele. O que Pedro fala é o que ocorre aqui, ó, na era atual. Arrebatamento da igreja, que não é lento, que não é silencioso, que não é para que todos os olhos possam ver. Pedro fala, vai ser muito rápido. Ele virá como um ladrão. Rápido, pá, pega o que e leva embora. E ninguém percebe, ninguém vê. Ladrão é muito rápido. Alguns meses atrás, sei lá, está passando tão rápido os tempos, né? Não sei se é alguns meses ou um ano atrás, não sei. Um tempo atrás desses aí, o carro da minha esposa estava na porta de casa. Moro numa rua que não tem casos assim de assalto, de roubo, é tranquila a rua. Ela deixou o carro no outro lado da rua. O carro cabe, na nossa garagem cabe os 2 carros. Mas naquele dia, acho que ela ia sair depois. O carro ficou na rua. E resumindo, quando ela foi entrar no carro, ela percebeu que tinham entrado no carro dela. Depois a gente percebeu que tinham levado o step do carro dela. Daí o vizinho tem a filmagem, puxou a filmagem. Realmente, o rapaz tirou o step do carro, levou embora. A filmagem, o vídeo é de acho que 20 segundos. O cara abriu o carro, abriu a frente do carro, desligou o negócio do alarme do carro, foi no porta-mala, desosqueou o step do carro, tirou o step, fechou o porta-mala
entrou no carro que ele estava e foi embora em 20 segundos. Sabe Fórmula 1? Pit stop. Levanta o carro sai andando. Foi tipo um pit stop, irmãos. Rapaz, o cara é bom. Esse cara, se eu tivesse uma borracharia, eu contrataria esse cara. É muito rápido. A volta do Senhor, o que Pedro vai dizer, é como um ladrão. Quem entendeu, diga amém. É rápido. Então percebe que quando ele fala sobre isso, Pedro não está falando, ele faz distinção. E as pessoas confundem a segunda vinda com arrebatamento. Arrebatamento, nós seremos arrebatados se nós estivermos vivos na ocasião. Se o Senhor volta agora, ou daqui a um tempo, no meio de um culto como esse, nós somos arrebatados. Pastor, se eu estiver em casa dormindo, você vai ser arrebatado dormindo. Se eu estiver trabalhando, pastor, você vai ser arrebatado trabalhando. Se eu estiver dirigindo, você é arrebatado dirigindo. Se eu estiver comendo na hora, se eu estiver tomando banho na hora, porque tem pessoas que têm essa dúvida, se eu estiver, pastor, sem roupa na hora, Jesus vai te arrebatar do mesmo jeito. Seremos arrebatados. Quem entendeu, diga amém. Amém. E o que acontece no arrebatamento, pastor? Algumas coisas acontecem quando Jesus... Algumas coisas irão acontecer quando Jesus vier arrebatar a igreja. Primeiro, ele vai arrebatar não uma placa de uma igreja. Não é a igreja A, a igreja B, a Vale de Bênção, a igreja Assembleia, a igreja Batista. Ele vai arrebatar um povo que ele escolheu. Um povo fiel à sua palavra. Um povo que acredita na sua vida. Quem será arrebatado? Aqueles que estiverem na presença do Senhor, queridos, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Eu espero em Deus que eu e você, se nós ainda estivermos vivos, e quando Ele vier arrebatar a igreja, que nós também sejamos arrebatados com Ele. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus! Quem é arrebatado? É o povo dele. Nós falamos igreja para se referir à noiva de Cristo. Mas a igreja não é uma placa. Quem entendeu? Diga amém. Isso é dúvida. Tem gente que tem essa dúvida. Nós seremos arrebatados. O que mais acontece, pastor, no arrebatamento? Os santos que morreram, aqueles que morreram da ocasião do arrebatamento até a fundação do mundo, do arrebatamento até a fundação do mundo, morrer em Deus, quando Jesus vier arrebatar a igreja, esses daí ressuscitarão com Ele. De onde que nós tiramos isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Leia depois. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Qual que é a confusão que aparece aí? Sabe qual é a confusão? Porque lá em Apocalipse, capítulo 20, que é isso daqui, Apocalipse 20 está aqui, ó, milênio. Quem entendeu? Diga amém. Apocalipse 20 fala do milênio. E Apocalipse 20 fala de duas ressurreições, que não é arrebatamento. As duas ressurreições citadas em Apocalipse 20 é a primeira ressurreição que acontece aqui no começo do milênio, e a segunda ressurreição que acontece aqui no fim, quando nós fomos arrebatados. O que acontece? Os santos serão arrebatados com Ele. Posso ouvir amém, queridos? A igreja é arrebatada. Os mortos desde a fundação do mundo até o arrebatamento ressuscitam. O que mais acontece, pastor, com o arrebatamento? Inicia o período chamado tribulação. Então, quando Jesus arrebatar a igreja aqui, começa esse período. E nesses 7 anos de tribulação, pessoas vão morrer? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Pessoas morrerão aqui.
No período dos 7 anos, pessoas serão martirizadas, morrerão por não negarem a fé em Cristo, sim ou não? Sim. Os cristãos serão perseguidos, sim ou não? Sim. Os cristãos que ficarem aqui serão perseguidos. Os judeus que se converterem a Cristo serão perseguidos? Sim. Serão mortos? Sim. Quando os 7 anos de tribulação encerrarem aqui, acabou. 7 anos acabaram. O que acontece, pastor? Segunda vinda. Daí acontece a segunda vinda. A primeira foi aqui, lá no começo, ó. Jesus veio na terra. Aqui é a segunda vinda, nas nuvens. Quem vem com ele? Os que ressuscitaram no arrebatamento, a igreja que foi arrebatada. Só que na segunda vinda do Senhor, aqueles que morreram aqui, ó, esses 7 anos, por causa de Cristo, eles ressuscitarão também. Apocalipse 20, primeira ressurreição. Ela acontece aqui no comecinho do milênio. Daí acontece 1000 anos. Olha como é simples para entender. Acontece os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, batalha. Lembra da batalha? Gog e Magog. E teve tanta gente que me perguntou também sobre essa batalha, que nunca tinha ouvido falar, né? Batalha do Armagedon. Pastor, onde que acontece? Aqui, ó. Satanás é preso no Armagedon, é solto na batalha do Gog e Magog e destruído. Posso ouvir amém, queridos? Tem gente que não sabia disso. No final do milênio acontece a segunda ressurreição. E Apocalipse fala: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Por que da primeira? Porque na segunda ressurreição, aqueles que ressuscitarem serão julgados e serão condenados. Quem entendeu a diferença, diga amém. Posso fazer chamada oral depois? Tem gente assim, não entendi nada, né? Ressuscitou, voltou, morreu de novo. São 2 ressurreições em Apocalipse 20. A primeira dos santos, que morreram aqui, e a segunda para ser julgado no trono. E todos que ressuscitam na segunda são julgados e condenados. É o julgamento dos ímpios. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós olhamos para um quadro como esse. Nós olhamos para o que Jesus disse nos evangelhos. Olha para cá. O que os profetas disseram no Antigo Testamento. Nós olhamos para o que Paulo ensinou lá em Coríntios, lá em Tessalonicenses. Nós olhamos os textos de João no Evangelho, Apocalipse, e nós pensamos: por que é importante estudar sobre tudo isso? Quem acha que tudo isso aqui é importante? Diga amém. Amém. Por que é importante, pastor? Eu vou te dar 5 razões para que você entenda a importância de uma pregação como essa minha de hoje. E a primeira razão: os apóstolos ensinaram sobre isso.